Como Cristo foi enviado ao mundo, assim nós fomos enviados por Ele ao mundo para fazermos a mesma coisa que Ele. Isso que a gente precisa entender. E nós só fazemos isso quando nós o imitamos em nossas atitudes. Mas para isso precisamos entender quem nós somos. E essa determinação de Jesus sobre o envio está em João, no capítulo 20, versículo 20 e 21, que diz: E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isto que a gente precisa entender. Jesus fala sobre a razão, o motivo de ter sido enviado logo no início de seu ministério, no Evangelho de Lucas. E ele fala sobre o aspecto de que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele deveria proclamar o reino de Deus, as boas novas da salvação aos pobres, isto é, aqueles que reconheciam a dependência completa de Deus, aos pobres de espírito, e que ele era responsável por proclamar a libertação, por restaurar a vista e por colocar em liberdade. Assim como Cristo foi enviado ao mundo para fazer isto, nós somos enviados ao mundo para fazer a mesma coisa. Ele nos concedeu do seu Espírito. Quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nos tornando seus discípulos, e nós entendemos que ser discípulo implica em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, seguirmos o seu modelo, que não podemos mais viver segundo a forma de pensar deste mundo, mas devemos ser seus imitadores. Precisamos aprender a viver e a pensar segundo os valores eternos do reino de Deus. Por isso, proclamar as virtudes do reino, as virtudes de Deus, está relacionado a revelarmos o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, a graça, essa graça que é derramada abundantemente em nossas vidas. Ao nascermos de novo, fomos feitos à imagem de Cristo, recebemos um novo coração, coração segundo o coração de Deus. Somos coparticipantes da natureza divina, temos da vida de Deus. Fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, a imagem do Senhor. Temos a mente de Cristo para vivermos neste mundo como Ele. Por isso, ao negarmos a nós mesmos, isto é, ao morrermos para nós mesmos, a não sujeitarmos a nossa vontade, mas buscarmos a vontade do Pai, nós estamos sendo imitadores de Cristo e nós precisamos fazer isso num processo que Paulo nos chama para fazer, transformar-nos pela renovação da nossa mente. Isto é, não é para vivermos mais segundo a maneira de pensar deste mundo, mas segundo a maneira como que Cristo nos ensina. E a gente precisa aprender que o verdadeiro culto a Deus, como ele fala na carta aos Romanos, é que a gente seja oferta, faça de nossos membros, de nossa vida, oferta à vontade de Deus. Esse é o culto com entendimento. E a vontade do Pai é que a gente faça a mesma coisa que Cristo, que proclame as boas novas àqueles que são pobres de espírito, que reconhecem a completa dependência, a sua miserabilidade diante de Deus e que não podem fazer nada por si mesmo, que não têm nada a oferecer a Deus. E a gente precisa proclamar a libertação sobre o que Cristo fez, sua obra, nos tirando das trevas, nos transportando para o reino de Deus. Ele nos resgatou, ou seja, nos comprou para Deus. E todo o processo de ensino, ou seja, ensinar sobre o reino de Deus, todas as coisas que Cristo falou, é restaurar as vistas, ou seja, trazer entendimento, para que cada um
se submetendo a Cristo, experimente a liberdade que Cristo nos chamou para viver. Para que a gente ande neste mundo como um cidadão do reino de Deus, proclamando a verdade, conduzindo o Senhor todas as pessoas à expressão do Senhor, ao revelar do Senhor neste mundo. Isso que a gente precisa entender. Esse é o nosso papel. Somos responsáveis por reconciliar as pessoas com Deus, mediante o fato de sermos imitadores de Cristo, para que cada um se submeta a Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso. Não temos outra coisa para fazer. Viver neste mundo segundo os valores eternos, isto é, segundo as regras do reino de Deus. É o que nós somos chamados para fazer e para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Por isso, fomos enviados como Cristo fez, como Cristo foi. E é isso que a gente precisa entender. Somos cidadãos do reino de Deus para proclamar a libertação e conduzir todos ao conhecimento do Pai. Que a gente entenda isso, entenda nosso papel e que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor para vivermos sua plena vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.